Muito boa tarde, pessoal. Sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026. Estamos iniciando mais um giro semanal do mercado cripto. Hoje falaremos do Bitcoin, do Ethereum e da Solana. Antes de começar o vídeo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal para não perder atualizações futuras. Caso queira fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros do Telegram, em que são passadas análises exclusivas que não vêm para o YouTube, tá, pessoal? Tem live toda semana, live semanal. Essa semana teve 2 lives, né, pessoal? Graças ao que aconteceu aí ontem com o mercado, já vamos falar disso. Tem chat aberto para você tirar dúvidas, tem carteira recomendada com alvos de compra para as moedas, tá, pessoal? Moedas que a gente já analisa há bastante tempo, estão selecionadas aí, visando a temporada das altcoins que está batendo a porta, certo? Tem conteúdo educacional, tem muito conteúdo lá para vocês, tá, pessoal? Vale a pena, é barato. Tem uma aba de alerta em que eu passo, na hora em que eu estou me movimentando no mercado, eu aviso para o pessoal lá do grupo, quando é hora de comprar, quando eu estou comprando, quando é hora de vender, e por aí vai. Então, é um grupo praticamente completo, tá, pessoal? Você tem tudo que precisa aí para ganhar dinheiro no mercado. É muito barato, vale a pena. A gente está cravando o mercado desde que eu abri o grupo, que foi em julho de 2024. Margem de acerto aí batendo os 100%, né, pessoal? Praticamente isso. Então, deixo o convite para vocês, tá? Link de acesso está na descrição do vídeo. Tem também o link do meu contato pessoal do Telegram. Se tiver dúvidas, é só mandar mensagem, beleza? Bom, pessoal, e o Bitcoin, hein? Será que ele fez o que a gente esperava há bastante tempo? Tenho desenhado para vocês aqui no YouTube a movimentação. Desenhado, certo? Falei que o Bitcoin tenderia a ser uma região muito importante para o preço, esse breaker block, certo, pessoal? Porém, eu desenhei aqui para vocês que ele poderia, tá, vir um pouco mais abaixo, não tem problema, e que eu acreditava que este breaker block, em algum momento, ele seria e vai ser importante quando o preço reverter e subir, tá, pessoal? Vai servir de apoio. Então, o desenho tá desenhado na tela, certo, pessoal? Quero trazer um ponto de vista aí que eu estou me inclinando, certo? Que o Bitcoin está deixando uma armadilha, um fundo duplo para romper o topo histórico. Acabei de fazer uma live lá com os membros, antes de vir aqui gravar esse vídeo, em que eu expliquei detalhe por detalhe para os membros o que leva nós a crer que o Bitcoin está se armando para romper o topo histórico, certo? Acredito aí que ele vai deixar, já está deixando o fundo duplo. Tinha já comentado aqui no YouTube com vocês essa possibilidade, certo? Ele deixar um alinhamento nessa região. Ele pode voltar e capturar ainda, tá, pessoal? Este pavio, fazer um movimento de confirmação para subir, tá, pessoal? E quando ele subir, acredito boas chances, tá, de ele estar armando o rompimento do topo histórico para fazer o movimento final de captura, que é o nosso Up Trust After Distribution, tá, pessoal? O famoso UTAD, para aí sim entrarmos no verdadeiro bear market, certo? Então, lá no grupo de membros, ontem, toda essa queda aqui, a gente começou a se posicionar nas altcoins da carteira, tá, pessoal? Agora que todo mundo do YouTube aí está falando dos 30k, estão falando dos 40k, é sempre assim que funciona, né, pessoal? Aqui o pessoal falava dos 200k, dos 400k, não era? Falavam até dos 500k. Olha que lindo, hein? E agora no fundo, certo, de uma estrutura, um fundo duplo,
é o 30K, já tem gente que falaram lá no grupo de membros que está falando dos 15K, e é assim que funciona o mercado, né, pessoal? Sempre na mão contrária do movimento. Então, o que o Bitcoin está armando aí, pessoal? Acredito, tá, que o Bitcoin está fazendo um movimento, se a gente pegar aqui uma FIBO, ó, do fundo, é o topo histórico, certo? Ele está deixando um fundo duplo, pessoal, dentro de uma região em que o institucional ama manipular preço, certo? Que é o 05062. Aqui, o varejo adora montar posições e comprar, certo? Então, o institucional, essa é uma região que tende a ter repiques, e não está errado comprar nessa região. É uma região até correta para compras, entende? Para deixar claro. Só que o que acontece? Quando isso aqui estourar, tá, pessoal? As pessoas não vão saber vender. Esse é o problema, as pessoas ficam presas acima. E aí o institucional vem e captura toda essa liquidez que ficou aqui abaixo. Entende? Então, saiba a hora de realizar seus lucros. Isso é muito importante, tá? Eu tenho falado isso há mais de ano aqui para vocês. Quando o mercado, tá, pessoal? Eu acredito que estou inclinado a acreditar que vai ter o rompimento do topo histórico. Quando isso acontecer, tá, pessoal? Aqui vocês têm que morrer de medo, que é a pior região do mercado. Tem que realizar lucros. Procurar por vendas e não por compras. O varejo vai estar procurando por compras. O que o varejo entende de mercado? Que ensinam vocês tudo errado, né, pessoal? Que vai ter o rompimento do topo histórico e que se compra o reteste. Vem, reteste, compra para subir, certo? Só que na hora que romper o topo histórico, pessoal, a gente vai estar vendendo, procurando por vendas. Claro que não vai ser uma venda all-in, né, pessoal? A gente vai vendendo porque o preço pode subir, continuar subindo, pode vir no 140, pode ir no 150, a gente não sabe. O mercado ele vai montando liquidez, ele vai armando liquidez, ele lateraliza para aumentar a liquidez, ele sobe, ele vai subindo em escada, tá, pessoal? Então é um movimento que a gente vai acompanhando sempre no dia a dia. Mas eu acredito que o BTC, tá, pessoal? Ele está dentro de uma estrutura de distribuição de Wyckoff, que eu passo para vocês há bastante tempo, e que agora ele veio fazer aqui o que a gente chama de sinal de fraqueza, tá, pessoal? Esse aqui é o primeiro, tá, pessoal? É o Minor SOW, tá? Que a gente chama de sinal de fraqueza, certo? Tá aqui o MSOW. Deste MSOW pós Uptrust em uma fase B de mercado, tá, pessoal? Deve vir a fase C, que é a fase da captura do Uptrust dentro de uma distribuição. E aí nós vamos ver o TAG acontecer. Para depois, quando começar o verdadeiro bear market, certo? Termos uma nova região aqui de MSOW, numa fase E de mercado já, certo? Que aí vai ser o Major SOW, certo? E aí, daqui, ladeira. E aí sim, aqueles que estão falando agora dos 30K e dos 20K vão acertar, né? Eles vão acertar lá no fim. Não agora, tá, pessoal? Então tomem cuidado. Para mim, o mercado está armando aí uma armadilha para subir na mão contrária de todo mundo. Certo? Caso vocês não tenham percebido, pessoal, o mercado está se alinhando. Está havendo um alinhamento entre altcoins e Bitcoin neste momento, nos fundos. O Bitcoin está voltando para um fundo importante, numa região macro, que vem de toda essa estrutura aqui, essa pernada, certo? E as altcoins estão nos fundos. E depois, quando o Bitcoin
der essa pancada, pessoal, as altcoins vão acompanhar o movimento. E aí vocês vão conhecer, quem não conheceu em 2021, né, mais uma alt season, uma temporada das altcoins. Certo? Então, eu tenho alertado vocês há bastante tempo aqui no YouTube sobre os movimentos, com bastante antecedência, tá, pessoal? Tomem cuidado nesses fundos, eu sempre falo isso, tomem cuidado para não venderem suas moedas nas piores regiões possíveis. Isso aqui é uma região de demanda do BTC, não de oferta, tá, pessoal? Então, fica esse alerta aí. Para mim, o movimento que vai ser formado vai ser algo nesse sentido, obviamente que isso aqui é ilustrativo, né? Mas eu acredito sim que o Bitcoin vai alinhar um fundo, já alinhou, tá? Mas tem duas possibilidades agora, tá, pessoal? Ou ele vai vir renovar o pavio, um pouco mais abaixo, para subir, ou ele vai montar uma estrutura em cima desse breaker block e daqui vai subir. E aqui ele já fez o fundo. Certo? Então, de qualquer forma, vai subir, tá, pessoal? Então, quem comprou ontem, né, parabéns. Espero que não tenha dado all-in, né, pessoal? Porque existe essa possibilidade de o mercado renovar, confirmar o movimento, pegando o pavio, e aí subir. Aí sim, momento de dar aí, quem quiser dar o all-in, tá? Acredito que o mercado vai deixar esse alinhamento, que vai ser uma liquidez aqui, tá, pessoal? Montada para a volta, para quando ele voltar. Certo? Então, o BTC é isso. Para mim, estamos para dar início aí, em breve, na temporada das altcoins. A gente ainda não tem como ter certeza se o Bitcoin já fez o fundo ou se ele vai renovar para explodir, certo? Mas está por um triz o mercado, tá, pessoal? Este movimento que o Bitcoin fez ontem já era esperado, a gente vem falando há bastante tempo deste movimento. Bateu tudo de acordo com o que eu falava, tá, pessoal? Ou que ele ia segurar no breaker, ou que ele ia raspar um pouco, vir um pouco mais abaixo, mas na volta ele vai acabar usando esse breaker como suporte para subir. Beleza? Então, ele já voltou para cima do breaker, ó, pessoal. Aqui eu tinha mencionado para vocês que a gente tinha uma pocket de volume, né? Ó, toda essa região aqui, esse cluster, ó, pocket de volume, tem breaker block, é uma região muito forte, tá, pessoal? Falei isso lá no grupo de membros, que o Bitcoin não vai passar por isso aqui como se não fosse nada, tá? Simplesmente passar e cair, que é o que estão falando por aí, né? Todo mundo adora falar ou imaginar que o mercado é assim. Então, aqui é uma região muito forte, tá, pessoal? E eu acredito que daqui vai ser a galera aí, 95% do mercado, né? Como eu sempre falo, vai ser armadilhado, certo? E o mercado vai ir na contramão e vai pegar o topo. E aí 5% do mercado vai conseguir capturar o movimento, certo? Dentro deste tipo de análise, certo? É assim que funciona. Então, Bitcoin basicamente é isso, tá, pessoal? Não tem nada de anormal nessa queda do Bitcoin, é uma queda totalmente tranquila, tá? Tenho passado, para vocês sempre explico, né, que o movimento do Bitcoin, tá, pessoal, ele tem essa estrutura aqui, certo? Para a gente validar a estrutura, ele precisa buscar liquidez. Beleza? Então, se ele parar aqui antes, a liquidez abaixo desse fundo, tá, pessoal? Esse aqui é o fundo mais importante do BTC, certo? Se ele para aqui, faz um alinhamento e sobe, isso aqui é uma armadilha. A gente chama isso aqui de quebra de estrutura fake, tá, pessoal? Um fake boss. E aí, depois da armadilha, ele vai prender todo mundo, ele volta, e aí ele pega a liquidez, que ele deixou lá para trás. Aí ele vai estar validando a estrutura, tá, pessoal? Para depois explodir. Então, o movimento macro
É isso, é assim que funciona, pessoal. Quando a moeda sobe, ela precisa validar o movimento para continuar subindo. Se a moeda sobe e não busca liquidez, ela está mentindo. É uma alta invalidada, tá, pessoal? A gente chama. Então, em algum momento, ela vai voltar e vai pegar a liquidez que deixou para trás. E eu acredito que o Bitcoin vai aplicar essa mentira agora. Ele vai deixar o fundo duplo aqui e vai subir. Essa alta aqui vai ser mentirosa, tá, pessoal? Tomem cuidado. Por mais que vai ser uma baita de uma alta, vai trazer muito lucro para quem comprar essa pernada, principalmente nas altcoins. O futuro do movimento é sim que ele volte, e vocês conhecem esta volta como bear market. E aí sim vocês vão ver Bitcoin bem mais abaixo. Beleza? Então, do BTC é isso. Vamos ver o Ethereum, né? Vamos ver aqui o Ethereum fez de movimento, né, pessoal? Eu tinha passado para vocês. Olha lá, eu não tinha falado para vocês, não venho falando há bastante tempo, que eu acreditava que este fundo seria liquidado, certo? Anteriormente eu falei, ó, pessoal, 2.500 tem um order block mensal e semanal aqui, ó, muito. Tinha uma POC de volume, tá? Pode ser chato, então é um ponto de compra, 2.500. E nos últimos 2 vídeos, se eu não me engano, eu deletei e falei, pessoal, o Ethereum, na verdade, ele está criando, ó, pessoal, uma liquidez aqui alinhada. Ó, eu desenhei isso aqui para vocês. Tá? Era aqui, ó, estava nesse fundo aqui. Ó. Então, ele alinhou uma liquidez e temos uma POI abaixo deste fundo aqui que não foi liquidado ainda. Temos um FVG logo abaixo, uma armadilha. Então, falei para vocês, eu acredito mais, tá, pessoal? Até apaguei o bloco de ordem, falei. Acredito que o Ethereum vai voltar nos $2.000. Podendo, talvez, retestar a base do caixote. Não falei isso? Falei dezenas de vezes. Região dos 1.700, 1.600. Então, o movimento do Ethereum aí foi cravado, né, pessoal? Quem comprou o Ethereum nessas regiões, parabéns, tá? Acredito que foi uma excelente compra para o futuro do Ethereum, certo? Se a gente pegar todo o volume desse caixote de reacumulação gigantesco, desde o buying clímax aqui ó, até o fundo, a gente percebe que a gente tem uma POC de volume aqui nos 1.640. Ó. Então, eu acredito, tá, pessoal? Acho muito difícil o Ethereum perder essas regiões. Ele pode voltar aqui, renovar o pavio aqui, fazer isso aqui, ó. Igual o Bitcoin. Certo? O que o Ethereum poderia fazer assim de pior? De pior. Vir buscar esse alinhamento de fundos aqui, ó. Que eu falei, acho que ano passado, sobre essa liquidez aqui abaixo alinhada. Tá vendo? Comentei. Lembro que eu comentei, pessoal, o problema desse fundo duplo aqui, ó, é que se o Ethereum subir, a gente sempre vai ter essa pulga atrás da orelha. Ele tá deixando uma armadilha. Beleza? Mas ele deve subir. E subiu mesmo. Só que agora ele pode fazer o quê? Ele pode inventar de vir buscar ela aqui, para explodir. Pode, tá? Eu estou falando do Ethereum em 1.300, 1.200. Tá, pessoal? Mas eu não ficaria esperando por isso, tá? Não ficaria esperando. Isso aqui é uma região chata, de volume, é fundo do caixote de acumulação, então ele pode só renovar aqui, ó, e explodir. Tanto que se a gente botar no gráfico mensal, temos um grande de um order block aqui, ó. Isso aqui é um order block muito grande, ó. Está exatamente na região do fundo do caixote, ó, a linha, tá vendo? Então ele tocou já o order block, mas ele pode voltar aqui e fazer isso aqui. Então, era isso, tá, pessoal? Ele está numa região totalmente de demanda, compra, tá? Compra no Ethereum. Aqui onde ele veio, ó, a compra maravilhosa, tá, pessoal? 2.000 aqui embaixo. E se ele inventar de fazer esse movimento, compra, tá, pessoal? Que ele vai subir. Esse breaker block aqui, para mim, ele não perde nem a pau. Região dos $1.000, para mim, não perde.
Não agora, tá, pessoal? Bear market é outra história. E para mim, nós não estamos no bear market. Nós estamos exatamente o contrário. Nós vamos entrar em alta. O pessoal tá tudo falando em bear market. Todo, não tem uma alma que não fala. Assim como quando o mercado estava lá no topo, não tinha uma alma que não falava do Ethereum explodindo, indo para $5.000, não era? Então, tomem cuidado, tá, pessoal? Quem vocês seguem, o que vocês estão lendo de notícias, porque elas sempre vão ir ao contrário do movimento. É assim que o institucional age para gerar liquidez no mercado, entende? Eles pagam Facebook, eles pagam Instagram, eles pagam X, eles pagam YouTubers. Sim, eles pagam YouTubers. Os YouTubers falarem exatamente o contrário do que o mercado vai fazer para vocês se tornarem a liquidez do mercado, para o institucional conseguir comprar, né, pessoal? Se o institucional quer comprar, se ele quer comprar, ele precisa de muita gente vendendo, porque o institucional não vai comprar R$ 100. Ele vai comprar bilhões de dólares. Certo? Então, tem que ter muita gente vendendo. E para vender, tem que ter o pânico. Por isso que o mercado dá essas patadas para baixo. E aí começa a surgir notícias. O analista da Bloomberg diz que Bitcoin vai para $10.000. É nos fundos que surgem essas notícias, nunca no topo. Por quê? Porque eles querem que vocês vendam. Eles querem comprar. Eles não querem vender. Entende? Isso o Wyckoff chamava de metagame. Metagame. Eu já trouxe para vocês isso aqui há bastante tempo. O famoso metagame de Wyckoff. Isso é uma escola centenária, tá, pessoal? Isso existe desde sempre. Então, por isso que nos topos sempre tem euforia, que agora o Bitcoin vai para $1 milhão. Não é só notícias boas, porque o institucional está querendo vender e não comprar. Ele precisa que as pessoas comprem para ele conseguir vender os bilhões dele, entende? Por uma parte, vender, outra tem que estar comprando, é o famoso um por um. Então, embaixo ao contrário, para o institucional conseguir comprar, para ele ter a janela de entrada, para ele entrar no mercado, a janela, ele precisa de liquidez, ele precisa liquidar fundos. Por isso que o Ethereum veio liquidou esse fundo, pega a liquidez. Daqui um pouco o Ethereum inventa de vir liquidar este fundo duplo, pode acontecer, tá, pessoal? Eu não acredito muito, tá? Mas pode acontecer. Vamos ver o que o Ethereum vai fazer nos próximos dias, né? Mas a expectativa para o Ethereum é que o Ethereum está dentro de uma acumulação. Toda essa estrutura aqui, tá? Uma grande acumulação de Wyckoff para ele pagar o alvo da acumulação. Ou seja, causa e efeito. Isso aqui é a causa, vai gerar um efeito. E o efeito está em $8.000. $8.600, cravadinho. Região, tá, pessoal? Pode ser um pouco antes ou um pouco depois. Certo? Então, alt season vai vir. A temporada das altcoins está batendo a porta. Tomem cuidado. Esses movimentos de queda são finais para entrarmos em alta, tá, pessoal? Então, basicamente é isso do Ethereum que eu tenho para falar. Compra, tá? É região compradora. Para quem não lembra, eu falei a mesma coisa aqui no YouTube quando o Ethereum estava em $1.600, 1.650, né? Falei a mesma coisa, comprem esse Ethereum, porque ele vai subir forte, tá, pessoal? Foi exatamente o que aconteceu. E agora eu estou dizendo mais uma vez, comprem Ethereum. Aqui eu falei para vocês pensarem em vender, ao contrário do que todo mundo estava falando. E aqui eu estou falando para vocês comprar ao contrário do que todo mundo está falando. Certo? Então, essa é a minha dica que eu deixo para vocês em Ethereum. E depois que comprar, óbvio, né, pessoal? Paciência, o movimento não quer dizer que ele vai fazer isso, tá?
Paciência, ele deve montar uma estrutura, uma acumulação aqui e subir. Isso aí leva alguns meses a partir do momento que começar o mercado a reverter, beleza? Solana, cravamos a Solana ou será que não? Olha lá, olha os $70 que eu falava, 74, 70, lembra da Solana? Ah, mas o boss tá no topo e o boss tá falando dos 70, pois é, né, pessoal? Tá aí, ó. Falei aqui, ó. Não comprem Solana que vai derreter. Primeira pancada. Voltou. Ah, o boss errou. Agora vai explodir. Falei de novo. Não comprem que vai derreter. Segunda pancada. E falei os alvos, né, pessoal? Esses alvos aqui eu tô falando há bastante tempo da Solana. Cravou a região. Expliquei que ela tinha deixado uma liquidez alinhada aqui, uma armadilha, certo? Isso é clássico de mercado, tá, pessoal? Ele alinha uma liquidez, ó, deixa fundo, faz uma estrutura, distribui, alinha a liquidez e sobe. Esta subida aqui, tá, pessoal? Esta aqui a gente chama de inducement. Uma indução após montar uma armadilha abaixo de liquidez. Certo? Então, ele sobe para atrair compradores, botar todo mundo na região errada, comprado, e aí o preço ter a liquidez necessária para vir buscar o seu alvo verdadeiro. Olha só que bonito, né? Capturando toda a liquidez deixada para trás e fechando suas POIs, que são seus pontos de interesse. Se a Solana está num caixote, eu tenho falado bastante aqui para vocês, de reacumulação, assim como o Ethereum, pessoal. O que a gente espera agora, quando ela começou a cair? É que ela venha fazer um LPS, que é Last Point of Support, último ponto de suporte, para aí sim explodir. Certo? Então, ela pode renovar o pavio antes de subir? Pode. Como também pode não renovar, tá, pessoal? O fato é que pelo gráfico mensal, foi fechado aqui na região grande de um Fair Value Gap, ó, um FVG, na região. Vou pagar o caixote aqui, ó. Tá vendo, ó? Este vão aqui, ó, sem negociação, ó, foi fechado. Veio buscar liquidez. Então, daqui ela está habilitada a subir. Ela pode vir fechar este vou pegar essa ferramenta aqui, ó. Este Fair Value Gap aqui, ó. Pode. Ela vai ir, não acredito, tá? Agora não, em $48. Ela pode, mas eu não acredito. Isso aqui é coisa para o bear market, para o verdadeiro bear market, tá, pessoal? Isso aqui. Vocês vão ver Solana em 48 e $30. Mas não acredito que é agora. Tomem cuidado porque ela tá no fundo de um range de reacumulação. Ó, é uma região importante. Certo? E o alvo de toda essa estrutura, tá, pessoal? Ela vem montando aqui, ó, de reacumulação. O alvo, tá? $500, redondinho. Ó, se pegarmos o pavio aqui, ó, $500, que é toda essa estrutura que ela montou aqui, ó, toda essa pernada inicial, certo? $500 em Solana. O pessoal adora falar 1.000, né? Se Solana pagar esse alvo, tá, pessoal? Ela pode parar antes, pode parar depois, mas se ela pagar esse alvo, pode ter certeza que todo mundo vai falar dos $1.000 para convencer vocês a não venderem. E Solana não vai para os $1.000. Certo? A expectativa é que ela até raspe esse topo aqui, ó, e aí derreta. Faça o seu bear market e volte tudo. Aqui um grande pivô macro, tá, pessoal? Que vai ser, no caso, aqui, né? Ela vai formar um pivô dessa pernada aqui, ó, para pagar o alvo. E depois que ela quebrar a estrutura e pagar o alvo, a gente espera que ela dê início no seu processo de mitigação macro.
que vocês conhecem como bear market. Entende? O bear market não é agora. O bear market é depois. Tomem cuidado com falsas promessas, tá, pessoal? Solana, para mim, numa região totalmente compradora neste momento. Então, compra em Solana, vendas lá em cima. Beleza? Vendas acima do rompimento deste cara aqui, ó, deste topo. Esse topo do pavio está em $295. Acima disso, comecem a buscar por pontos de venda, tá, pessoal? E ela pode chegar ao alvo de $500, sim. Beleza? Lembrando que Solana precisa fazer isso, né? Ela precisa fazer este movimento, tá? Pro bem do futuro dela quando ela entrar em bear market, tá, pessoal? Ela não morrer. Ela precisa quebrar essa estrutura aqui, ó. Quebrar esse topo. Que até hoje ela não quebrou, tá, pessoal? Ela tenta fazer um pivô aqui, ó. E esse pivô ela não consegue. Isso aqui é pavio, tá, pessoal? Ó, 2 pavio. Pavio não quebra a estrutura, ele só busca liquidez, captura e volta. Então, isso aqui é só busca de liquidez. Ó. Uma captura de liquidez e aqui uma nova captura de liquidez. Certo? Então, ela precisa botar um fechamento semanal acima desse cara aqui. Aí sim ela vai ter feito o primeiro pivô macro da história dela. Certo? Eu estou dizendo macro, tá, pessoal? Se a gente pegar toda a estrutura dela. Certo? Aqui é claro que ela fez um pivô quando ela abriu o leque. Fez, óbvio, na Buran. E aqui uma estrutura interna, entende? Mas ela não conseguiu ainda dessa estrutura ela fazer a quebra. Então, esse pivô ela precisa fazer, é muito importante. Para quando ela voltar, tá, pessoal? Ela voltar após a quebra. E aí, esta volta a gente vai entender como uma mitigação para dar continuidade. Entende? Por isso que é importante ela fazer essa quebra. E eu acredito que vai. Certo? Então, Solana é isso, tá, pessoal? Espero que eu tenha sido claro aí o que eu espero para o mercado. Tomem cuidado, tá? Para mim, o mercado vai entrar em alta e está tendo um alinhamento do mercado para subir, tá, pessoal? Por mais que o Bitcoin renove o fundo, que é uma possibilidade, tá? Por enquanto ele não tem nada que diga isso aqui, tá, pessoal? Ele voltou para cima da POI, respeitou a região, ele pode não voltar mais, ele não é obrigado a voltar, mas ele pode vir confirmar o movimento, capturando o pavio aqui, ó, paviozinho, e aí explodir. Então, o mercado, como vocês percebem, está na pernada final aí para subir, tá, pessoal? E vai deixar uma armadilha montada aqui nessa região, fundo duplo. Essa é a minha visão. Certo? Hoje eu fiz um vídeo bem mais detalhado lá na área de membros, expliquei por que esse fundo aqui tende a ter uma quebra fake nele. Enfim, tem toda uma estrutura aqui que foi explicada em detalhes, tá, pessoal? Não tem por que eu ficar. Nós vamos perder muito tempo aqui se eu entrar nesse tema, tá? Mas é praticamente uma aula sobre armadilhas, fake talks, que eu dei hoje lá no grupo de membros. Está salvo o vídeo lá para os membros assistirem, numa aba de análise de vídeos. Então, deixo o convite para vocês, tá? Vale muito a pena. Entre para o grupo, o link de acesso está na descrição. Para o Bitcoin, a minha expectativa é essa aí que está desenhadinha na tela, tá, pessoal? Tomem cuidado com quem diz que o Bitcoin agora vai a 10 mil e vai morrer, etc, tá? E quando esse mercado começar a sua pernada altista, a gente vai, obviamente, acompanhando. Agora, a expectativa que eu estou tendo, tá, pessoal? Porque da forma como o Bitcoin caiu aqui, com a força que ele caiu, a expectativa que eu estou tendo é essa, certo? Que ele vai realmente romper o topo. Tem um modelo de distribuição de Wyckoff de livro, que eu mostrei no vídeo hoje para os membros. Não foi a primeira vez, que ele está fazendo exatamente o movimento para fazer um uptrust, um
Uptrust After Distribution aqui, que é o TAD, para vir capturar o T, tá, pessoal? Fazer essa captura. E para depois ele distribuir de fato e entrar em bear market. Então, vamos acompanhar os próximos movimentos, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que eu esteja ajudando vocês de alguma forma, né, pessoal? Quem está nos seguindo aí há bastante tempo, tenho certeza que tem salvado aí, se salvado das quedas e tem conseguido manter um caixa para agora conseguir comprar, né? Isso é muito importante. Não ficou, quem nos segue não ficou preso nesse topo. Eu falei desse topo, desse uptrust sendo formado quando estava subindo aqui, pessoal. Falei que ia ser um uptrust, que era a expectativa e que daqui ele deveria derreter, testar a base do caixote. Foi exatamente o que aconteceu. Ele veio fazer sinal de fraqueza. E agora a expectativa é o contrário, tá, pessoal? Que ele suba. Certo? Esse movimento, para mim, de distribuição aqui ainda não está finalizado. Certo? Se o mercado mudar, a gente vai se adaptar e com velocidade, certo? Não tem problema em se adaptar com mudanças do mercado. O que a gente não pode também é manter sempre uma ideia fixa com o mercado fazendo o contrário do que a gente espera, né, pessoal? Só que nós, felizmente, temos acertado praticamente tudo aí desde 2024. Lá no grupo de membros o pessoal sabe disso. Eu não lembro de alguma coisa que a gente errou aí, mas se a gente errou é 2% de 100, né? Alguma coisinha irrelevante que acontece, né? Dentro de uma subestrutura, talvez, mas em movimentos macro a gente tem cravado o mercado e a minha expectativa agora é essa, tá, pessoal? Armadilha, rompimento de topo e out season. Beleza? Então espero que tenham gostado, desejo um ótimo final de semana a todos. Hoje, sexta-feira, né? Estou começando a gravar nas sextas-feiras. Para que vocês tenham aí sábado inteiro para assistir o vídeo, domingo, né? Às vezes as pessoas não têm tempo. Antes eu gravava domingo de manhã e daí domingo, daqui a pouco a pessoa está corrida no domingo, nem consegue ver o vídeo, já começa a semana, não pode assistir. Então, acho que fica melhor para todo mundo dessa forma. Então, desejo um ótimo final de semana a todos. Boa sorte, tá, pessoal? Quem não entrar no nosso grupo de membros, desejo boa sorte e espero que consiga, como que é passado só no YouTube, achar uma forma aí de, pelo menos, né, se dar bem. Fica mais difícil cravar as coisas sem estar no grupo de membros, né, porque não vai receber avisos em tempo real, não vai estar todo dia acompanhando a gente lá, ver o que eu estou passando de análise. Eu mando análise por imagens também. A gente tem outros índices que a gente acompanha, tá, pessoal? E esse rompimento do topo tá casado com o índice que a gente acompanha bastante, tá? Então, acho bem provável aí que o Bitcoin está armando essa estrutura. Então, é isso. Até semana que vem. Um ótimo fim de semana. Deixe seu like, pessoal. É muito importante para a gente chegar ao número maior possível que for, né, de pessoas para ajudá-las. E inscreva-se no canal e entre para o time, entre para o grupo de membros. É muito barato. A hora é agora, tá, pessoal? A gente está esperando há mais de meio ano aí por esse momento para montar essas posições. Entre para o grupo e seja feliz. Beleza? Um grande abraço. Até a próxima. Fui.